propósito de Deus, jamais foi ou é parâmetro no que diz respeito a desistir da vida. Pelo contrário, em toda a sua trajetória, quando da sua primeira vinda visível à Terra, há mais de 2000 anos, Jesus ele nos ensina a enfrentar os desafios. Essa sempre foi a postura do Mestre. Mesmo diante das lutas do cotidiano, e vejam que Jesus passou pelo martírio da crucificação. Antes disso, por um julgamento cruel da sociedade daquela época, passou por diversas lutas, mas se manteve firme, a ponto de dizer ao Pai Celestial: Pai, se queres, passa de mim este cálice de sofrimento, mas seja feita a vossa vontade. Então, Jesus é a nossa referência. Se ele não desistiu da vida, não seremos nós que desistiremos, porque reconhecemos nele a nossa fortaleza, a nossa segurança e a certeza de que o que passamos na realidade, momentaneamente, é uma turbulência, é uma tempestade, mas a grande certeza que temos em nosso coração é de que tudo isso vai passar. Inclusive, a partir da própria história que o senhor narra, de Jesus fazer esse pedido ao Pai Celestial, de compreender que, assim como Cristo passou pela crucificação e por todo o exemplo, a ressurreição, a mensagem da ressurreição é muito forte. Se Jesus não passasse pela crucificação, ele não nos traria depois o exemplo da vitória sobre a morte. Da mesma forma, a doença. Muitas vezes a gente acha, é castigo de Deus. É alguma punição por alguma coisa de errada que eu fiz. Mas não, quando nós enfrentamos essa luta, nós também teremos a vitória diante desse grande sofrimento. É verdade, Camila. Porque, na realidade, todas essas discussões em relação a diminuir o ciclo da vida de alguém jamais podem se sobrepor às discussões de encontrar caminhos, alternativas, a buscar o refúgio da prece, a encontrar ao lado de alguém da família que talvez naquele momento esteja numa condição melhor para te dar um apoio, para te dar uma orientação, caso você se sinta nesse momento fragilizado, fragilizada, diante de tanta luta que você está enfrentando, ao lado de um familiar seu, de uma pessoa querida do seu coração, que está, por exemplo, numa fase terminal, diante de uma doença. Jamais a gente pode permitir que as discussões sobre como eu diminuo esse sofrimento, será que vale a pena ali diminuir esse ciclo da existência por conta de um pensamento de que aquele sofrimento vai acabar? Na realidade, é sempre oportuno a gente destacar que dentro da nossa agenda espiritual, que são os nossos compromissos assumidos no mundo da verdade a serem cumpridos na Terra, constam, com exceção daquelas situações que nós próprios criamos aqui na Terra, passar por determinados desafios, por determinadas lutas, e por que não dizer, essa fase em que o corpo ali está convalescendo, mas que o espírito está vivo, está pronto, está disposto, como Jesus diz, que o espírito está pronto. Então, essa fase de sofrimento, quando o espírito volta ao mundo da verdade, deixando o corpo físico no momento certo, na hora certa determinada por Deus, desperta do outro lado, mas leve, mais fortalecido, porque aquilo que precisou quitar de débitos, de situações que precisavam ser ajustadas e acertadas, foi feita aqui. E muitos são os relatos daqueles espíritos que despertam do outro lado, deixando o seu corpo aqui na Terra, no momento certo, radiantes, diante do olhar divino, porque cumpriu com a sua etapa aqui na Terra. É a consciência tranquila que nós conquistamos por isso, é que nós não devemos olhar, então, para essa condição de uma doença grave que não tem cura, como algo que apenas vai tirar a nossa felicidade. Exato. Do ponto de vista espiritual, pode inclusive significar a realização da nossa missão por não desistir. Isso. O importante é, então, fazer tudo o que for possível, mesmo quando não tem cura. Então, para que eu vou tomar remédio? Para que eu vou fazer tratamento? Melhor deixar logo a doença me levar. O nosso compromisso espiritual, inclusive, é fazer tudo o que for possível para cuidar do nosso corpo. É isso, do nosso corpo, buscando todos os recursos que estão à nossa disposição e quando parecem serem parcos ou não mais existirem aos olhos materiais, sempre e jamais deixarmos de utilizarmos dos recursos espirituais. A prece, a oração em família, se aquela pessoa está numa condição convalescente no hospital,
inconscientemente, em coma, colocar o nome dessa pessoa querida na corrente de preces, corrente ecumênica de orações da religião de Deus, do Cristo, do Espírito Santo. Esses são recursos espirituais que nós temos à nossa disposição e não devemos prescindir de nenhum deles. Conheço histórias de pessoas que estavam com entes queridos em leitos de hospitais, muitas vezes na UTI, e que não estavam conscientes, porque estavam medicados, estavam em uma condição que não tinham contato. E essas pessoas ficavam assim, eu não sabia como fazer, como conversar, eu ficava falando sozinha, eu me sentia boba. A gente tem que lembrar que apesar do corpo estar adormecido, o espírito continua acordado. Perfeitamente. E acompanhando todo o processo. Porque na lucidez espiritual, nossa, mesmo que em alguns lampejos apenas isso ocorre, mas, por exemplo, enquanto o corpo está convalescendo numa cama de hospital, num leito de hospital, o espírito está atento a tudo o que acontece. E a sua súplica junto à família e às almas benditas é de que socorra ao seu corpo, que por hora ele ocupa aqui na Terra, utilizando-se de tudo aquilo que estiver à sua disposição. Então, naquele momento, a gente já acompanhou relatos, inclusive aqui na Super Rede Boa Vontade, de comunicação, de pessoas que, enquanto os procedimentos aconteciam, de cirurgia, de exames, ou até mesmo estava num coma, induzido ou não, o espírito acompanhava todo aquele procedimento e percebia a sinceridade daqueles que o atendiam. Não para encurtar o seu sofrimento, mas permitir que a sua vida seguisse o seu fluxo, o seu caminho designado por Deus. Então, é uma conversa que a gente tem que promover. Se estiver num ambiente hospitalar, conversar com esse ente querido, consciente de que ele está acompanhando, recebendo as vibrações daquele momento. E nesse momento é tão importante saber que a vida continua, que nós não somos apenas o corpo, porque nos ajuda a entender o sentido desse período, que não é só, inclusive para esse paciente. A família aprende muito. Inclusive, a gente sabe que esse é um período, muitas vezes, mais importante para a própria família do que para o próprio doente, porque a família vai se reorganizar, vai aprender a continuar vivendo, mesmo com aquele ente querido, talvez não mais materialmente junto com eles. É verdade, a colocação sua é perfeita, porque é um processo de reeducação de todos os componentes da família. Aprende e se reeduca aquele que está passando por esse processo no hospital, por exemplo, e aprende e se reeduca também aqueles que estão convivendo com essa situação. É um aprendizado. E o diálogo que deve acontecer durante todas as etapas da nossa vida não deve deixar de ocorrer nessa hora, porque, como dissemos, ali está a consciência espiritual acompanhando tudo o que se dá à nossa volta. Não é conversar com aquele que já está quase do outro lado da existência, mas conversar com aquela que é a sua mãe, que aqui na Terra te socorreu, te ajudou, conversar com o seu pai que lhe deu apoio nas horas difíceis, quando você precisou emergir na faculdade, quando você conquistou o seu primeiro emprego, pensar naquele seu filho querido que você carregou no braço e que naquela hora está ali precisando de você. Então não é conversar com aquele que já está quase do outro lado da existência, mas aquela criatura que está do seu lado, recebendo todas as suas vibrações, as suas preces. Muito a propósito, Camila e todos que estão na sintonia do programa Viver é Melhor, eu gostaria de destacar uma página do livro Como Vencer o Sofrimento. A versão que eu tenho aqui em minhas mãos é a versão Pocket, quando o autor dele, o escritor Paiva Neto, nos fala na página 118 sobre o lume inapagável. Em muitas situações a sensação é de que nessa hora o que há é escuridão. Mas, na realidade, nas horas mais desafiadoras da nossa existência, se nós soubermos sintonizar esse poder divino, perceberemos esse lume que não se apaga. O irmão Paiva, então, escreve Lume Inapagável, página 118, de seu livro Como Vencer o Sofrimento, na versão Pocket. Abre aspas. O sofrimento não abate a alma do ser integrado no bem. Pelo contrário, ergue a criatura ao seio compassivo do seu Criador. E nele, mesmo estando na terra, ela se aquece, pois encontra o lume inapagável da caridade celestial. Razão porque quem procura a morte para encontrar Deus comete grande e doloroso engano, a começar pelo fato de que ele também se encontra dentro de cada um de nós. Revelou Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. Evangelho do Cristo, segundo Lucas, capítulo 17, versículo 21. Fechar aspas,
a essas palavras formidáveis do líder da boa vontade, inspirando o nosso coração a recorrermos a essa luz bendita que está conosco em todos os momentos. E gostaria de destacar 2 pontos dessa página. Quando o irmão Paiva, logo no início, fala que o sofrimento não abate a alma, isso é importante a gente refletir, porque não quer dizer que a gente não vai sofrer. Claro. Não quer dizer assim, eu sei então que meu ente querido vai continuar vivo no mundo espiritual e que por isso eu não vou sofrer. Não. Nós vamos ter um sofrimento que será a saudade, que será a adaptação e que a gente tem que entender que vai passar por isso. Não se sentir culpado por sentir falta da pessoa, mas não deixar com que esse sofrimento tire a nossa vontade de viver, de continuar realizando também, continuar trabalhando. É entender o que o sofrimento vai significar para a gente nesse momento. É verdade. E não permitir que o sofrimento, que faz parte do estágio, por exemplo, em que nós vivemos neste planeta de provas e expiação, não permitir que o sofrimento se torne em tristeza, em melancolia, em mágoa, porque aí nós teremos 2 situações de muito sofrimento. Aquela pessoa que está naquela situação e, por outro lado, o familiar, que permitiu que o seu sofrimento se transformasse numa tristeza muito grande. E aí talvez acarrete em si mesmo ou em si mesma problemas também a serem cuidados, inclusive patológicos. Então, recorrer à prece e perceber que o autor aqui, ele não é insensível ao sofrimento das criaturas. Quantos de nós não passa por esse momento de pensar no seu coração e sentir a dor do outro? Isso é da nossa natureza, porque a nossa natureza é como divina. é que vai ser, né? Exato. Essa expectativa de como vai ser. O Cristo de Deus nos ensinou sobre a empatia, de nós nos sensibilizarmos com o sofrimento do outro. Mas a empatia, ela naturalmente, ela nos faz mover não apenas o nosso sentimento de respeito pela dor do outro, mas principalmente no ato de estender a mão para, além de sofrer com aquela pessoa, sentir o que ela está sentindo, no sentido de estou aqui do seu lado para te ajudar, mas também de socorrer, de puxar essa mão no sentido de tirar aquela pessoa da situação que ela está vivendo naquele instante. E o sofrimento vai acabar, porque nós vamos sentir nesse momento que não estamos desamparados, mas é preciso que nós aprendamos com ele, não ignorar o sofrimento, não ignorar as lições que podem ser aprendidas nesse momento. Inclusive, para que não caiamos no erro de achar que se nós promovemos, por exemplo, a eutanásia, inclusive nós temos sempre tido contato com notícias de pessoas que desejam a própria eutanásia, que é aquele processo de você não oferecer medicamentos ou tratamentos para tentar manter a vida dessa pessoa, tentar minimizar os efeitos da doença ou o avanço da doença, a própria pessoa ou familiar, como se fosse uma solução. Mas aqui o irmão Paiva Neto também alerta, quem comete esse doloroso engano de desistir da vida, achando que vai encontrar Deus mais cedo, acaba trazendo para si consequências. Exato. Então, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente quais são as consequências espirituais da eutanásia. Nós temos um ciclo de existência aqui na Terra. E quando você adere à ideia da eutanásia, seja a família tomando a decisão, ou seja aquele que está na condição de doente, anteriormente já declarou isso para sua família, nós estamos encerrando um ciclo da nossa existência que ainda precisava continuar. Quanto tempo? Alguns minutos, algumas horas, alguns dias ou muitos anos, como vários relatos acontecem de pessoas que, por exemplo, estavam em coma durante tanto tempo e passados 5, 10, 15, 20 anos despertaram. Então, se a eutanásia fosse uma opção válida nessa situação, esse período de existência que ainda necessitaria ser vivida aqui na Terra fica em haver, fica em débito, fica em aberto junto a esse planejamento espiritual. Então, sequelas para o espírito, porque desperta do outro lado, percebendo que existiam situações ainda a serem ajustadas, a serem vivenciadas aqui na Terra, e sequelas também de sofrimento para a família, que perceberá na sua intimidade, no momento do seu sono, no seu próprio interior, aquela voz da consciência dizendo: era preciso investir na vida, era preciso optar pela vida. Então as consequências são de sofrimento para aquele que volta ao outro lado antes da existência e para aqueles que aqui na Terra tomaram essa decisão, a revelia ou mesmo atendendo um pedido desse familiar. A opção da eutanásia jamais será uma opção válida. E aí a gente tem que resolver esses desafios com amor, com perseverança, com conversa, com prece e sempre na súplica ao Pai Celestial que ajuda a encontrar forças para vencer os desafios, por maiores que eles sejam. Mesmo que você que está nos assistindo não esteja enfrentando uma doença numa condição grave, mas enfrenta suas lutas também, lembre-se sempre de que o Cristo nos ajuda a vencer as nossas tempestades pessoais, familiares, coletivas, mundiais, mas nós não podemos desistir.